Olá, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma aula da revista Adolescer Mais de 12 a 14 anos. A nossa pré-aula de hoje é a lição de número 5, que tem por tema Sentimentos Construtivos. Na mensagem valiosa, nós vamos encontrar a seguinte passagem bíblica. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. Professor, na sua revista, na página de número 23, você vai encontrar o começando a aula. Então, sempre separe um dia antes, uma semana antes, alguns dias antes, para que você consiga entender o tema da lição, o que vai ser trabalhado, se precisa providenciar algum material, algum recurso, para que seu aluno possa compreender melhor a sua aula. Por que é muito importante, iniciar a aula, fazer o começando a aula, preparando a lição, para que ele consiga entender o que vai ser trabalhado. A gente aprende muito mais com o exemplo. Então, uma dinâmica, alguma coisa escrita, que ele vai fazer, que ele vai entender aquela lição e vai conseguir ter o maior aproveitamento do que foi ensinado, tá bom? Nossa aula de hoje, ela fala de sentimentos construtivos, né? Sobre sentimentos positivos que nos ajudam a gente a crescer, a desenvolver de forma saudável. E a nossa família, ela tem que estar cheia desses sentimentos que vão nos ajudar a ser adultos melhores. Sempre que a gente olhar para o adolescente, temos que pensar que daqui a uns anos ele vai ser um adulto que vai ter sua própria família, sua própria casa, sua própria vida. E como é que ele vai ser enquanto adulto? Então é nosso dever instruir aquele adolescente de maneira saudável. Então devemos construir a nossa casa na rocha que é Jesus e nutrir a nossa família de bons sentimentos, de boas palavras de afirmação, palavras que vão ajudar aquele adolescente a se desenvolver de maneira saudável e aproveitosa, tá bom? Dica da psicologia. Vamos imaginar uma árvore grande, com copa. Só que essa árvore já é adulta, uma árvore já adulta já, ela já está formada, porém ela tem raiz. E aquela raiz, ela foi feita durante o desenvolvimento dela. E assim é a criança, o adolescente. Por mais que ele cresça, seja um adulto, ele vai ter ali a base da raiz dele, do que ele foi ensinado, do que foi falado para ele. Por isso é muito comum ter adultos que não conseguem desenvolver, que não conseguem falar, que não conseguem se impor, porque foram crianças, adolescentes, que não foram ensinados a fazer. Tem muito adulto que não consegue guardar dinheiro, não consegue economizar, não sabe investir, porque não foi ensinado a isso. Porque quando criança não houve um ensinamento para isso. Assim também adultos que não sabem ser independentes, precisam de alguém para ajudar, para fazer, porque não foram ensinados. Porque a nossa vida, ela vai ser trabalhada, vivida a partir do que não foi ensinado, que a gente foi aprendido. Então, assim, ensine o seu filho o melhor que você possa ensinar para ele, possa passar, ensine ele a ser independente, a fazer suas coisas, a como lidar com o dinheiro dele, a finança, como eu vou mexer, o que eu vou pagar, o que eu não vou pagar. Ensine ele a ser responsável, a ter palavra, se falar algo, ele fazer, ele conseguir cumprir, a ter uma rotina, a ser organizado, porque a criança de hoje é o adulto de amanhã, tá bom? Antes de finalizar a pré-aula de hoje, gostaria de lembrar você, professor, que a Betel, a editora Betel, preparou com todo carinho, todo amor, o Piltin Adolescer Mais, que é um recurso pedagógico, que ele é feito para incentivar a leitura nos seus alunos. A gente precisa ler, e muito mais do que ler, entender, compreender. Então sempre separa um minutinho da sua aula final, para que eles consigam ler o Piltin e consigam falar o que eles entenderam. Porque é muito bom quando a gente consegue expressar o que a gente leu, o que cada um entendeu. Cada um vai entender de uma forma diferente, vai se apegar com um tópico diferente. Então sempre separe um tempinho no final da sua aula para você poder fazer o PIL com eles, tá bom? E o Piltin dessa lição tem por tema alicerçados. E um pedacinho diz assim: como anda o seu alicerce? Invista já na base estrutural da sua vida, obedecendo e praticando os mandamentos de Cristo e tenha uma vida feliz e próspera. Foi o que eu falei da árvore no dia da psicologia. Então, temos que ajudar que aquela criança desenvolva de maneira proveitosa. Então, incentivando ela, instruindo ela, quando se fizer necessário, colocando de castigo, repreendendo, mas com muito amor e muita empatia. Bom? Bem, a nossa pré-aula vai ficando por aqui. Até semana que vem, se Deus permitir.
Um beijo, a paz do Senhor até lá. Tchau, tchau.